Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar então e continuar, né, com os devocionais que eu prometi para vocês. Para quem está assistindo o primeiro vídeo, eu já fiz alguns vídeos de devocionais, de reflexão da Bíblia, e eu estou tentando fazer isso o máximo possível e trazer com mais frequência os vídeos. Só para deixar bem claro e a gente relembrar, eu costumo fazer esses devocionais para edificação própria, para que eu me arrependa, para que eu melhore, para que eu consiga amar o próximo a mais, para que eu consiga se aproximar de Deus. Então isso é para mim mesmo. Quando eu estou lendo aqui, ou estou passando algum conselho, alguma reflexão, isso antes de eu passar para outra pessoa, eu passo para mim mesmo, né? Me revejo, me instruo, eu me corrijo. Então, eu sou pecador, eu sou cheio de defeitos como todo mundo. Então, primeiro vem para mim a palavra e depois eu passo para vocês, porque quem sabe a gente não consegue ajudar mais uma pessoa, né? Isso é o amor ao próximo. E eu vou fazer uma leitura agora de Números, capítulo 32. Como eu disse anteriormente, eu faço esse devocional. Eu leio um capítulo do Velho Testamento, um capítulo do Novo Testamento. Não são ligados entre si os textos, tá? Então, isso é uma forma que eu faço mesmo só para edificação pessoal. Não tem tanta sincronia entre os textos, mas dá para a gente tirar aprendizado de ambos. Então, assim, o livro de Números, capítulo 32, ele traz um texto que fala muito sobre genealogia, sobre conquista de territórios, sobre questões históricas, e é um texto bem complexo. Às vezes a gente lê, a gente fala, por que isso aqui está na Bíblia, né? Como isso pode servir para nós? Então eu li bastante, fiz umas reflexões, e daí, para não estar sendo cansativo na leitura, eu peguei e fiz algumas observações, eu escrevi alguns pontos, algumas coisas que serviram para mim como ensinamento, e daí eu vou passar para você, tá? Mas aí eu deixo já a dica para você tá, a dica não, eu deixo a sugestão para que você esteja lendo então Números, capítulo 32, tá? Porque daí você vai se encontrando nas coisas que eu te disser aqui, e talvez Deus tenha algo totalmente diferente para você, uma visão totalmente diferente, você pode acrescentar nos comentários aqui e a gente ir se edificando. Então vamos lá. Para não ler o texto todo, eu vou se ater a um versículo, o versículo 20, mas depois as observações que eu fizer vai ser sobre todo o capítulo 32, tá? O capítulo 20 diz assim, ó: Disse-lhe Moisés: Se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se, armados, todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que Ele, o próprio Deus, tenha expulsado os seus inimigos da frente dele. Então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel, e esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Então, esse é o versículo 20 do capítulo 32. Agora, perante a todo o capítulo, o que eu tirei de ensinamento, tá? Eu consegui tirar para mim. Eu peguei a leitura do que estava acontecendo naquela época e tentei colocar no meu contexto hoje, tá? Então, assim, as observações. Tem pessoas que irão se contentar com conquistas no caminho da vida, mas irá esquecer que as promessas de Deus são bem maiores do que tudo aquilo que ela pode conquistar nessa terra. Que a terra prometida é bem melhor e maior do que qualquer terreno, mesmo que ele pareça próspero, né? Às vezes na caminhada a gente encontra algo próspero, bom, então a gente desiste daquilo que Deus prometeu para nós, daquilo que era o propósito de Deus para nós e se acomoda naquele terreno confortável ali e acaba esquecendo que a promessa de Deus, que a terra prometida de Deus é muito maior. Então esse foi a primeira observação e ensinamento que eu tirei. Tá? A segunda observação é que tem muitos que irão tentar nos desencorajar no caminho, mas que nós devemos persistir no Senhor,
né? Foi o segundo ensinamento que eu tirei. Que há muitas pessoas, amigos, às vezes chefe, às vezes pessoas que estão ao seu lado, e as que mais nos trazem dor, aquelas que deveriam estar torcendo por nós, que deveriam estar nos ajudando, tentando conflitar conosco nos nossos propósitos, tentando impedir a gente de ir. Mas aí que Deus me falou no texto: persista no Senhor, independente de quem esteja te desencorajando, de quem esteja tirando todo o seu estímulo e daí por diante. Persista no Senhor e continue, tá? Terceiro ensinamento: Deus honra todo aquele que crê nos seus propósitos. Aliás, nos propósitos de Deus. Todos aqueles que creem no propósito de Deus, Ele honra. Deus mostra isso na passagem também. Às vezes a gente coloca os nossos propósitos e quer que Deus dê um jeito para a gente conquistar. Mas na verdade a ordem é: nós devemos pegar ali a história que Deus preparou para nós e seguir ela. Então é os propósitos de Deus para a nossa vida. E não nós pegar o nosso caminho e querer que Deus seja como uma mochila e vá adiante preparando tudo e organizando isso. Deus vai adiante, mas Ele vai adiante daquele que está cumprindo o seu propósito, fazendo a vontade dEle. Quarto ensinamento: o Senhor abandona aquele que deixa de seguir os seus propósitos. Nós devemos seguir o propósito de Deus sobre nossas vidas. Não Deus seguir os nossos, que era uma observação que eu fiz até anteriormente, né? Então, assim, no texto deixa claro que Deus, na verdade, Ele está com você, mas para seguir o que Ele planejou para você. Que é bom, que é agradável, que é maravilhoso, que é próspero, que é bom para você, por amor, né? Mas quando você começa a seguir por outros caminhos, Ele te abandona, sim. Na verdade, a palavra fala que Deus abandona, né, o homem quando ele vai para outros caminhos. Mas na verdade eu acho que a primeiro parece-me até que é um abandono do homem, né, quando deseja seguir outros caminhos. Mas a palavra diz que Deus abandona o homem nesse texto. O quinto ensinamento, quinta observação que eu fiz para mim é o quê? Que quando nós ajudamos a cumprir os propósitos de Deus sobre a vida de outras pessoas, nós somos os incentivadores, nós somos aqueles que creem, aqueles que ajudam em oração, aqueles que incentivam, aqueles que dão apoio. Às vezes o propósito de Deus é nós incentivarmos outras pessoas. O propósito de Deus muitas vezes é nós sermos o apoio de outras pessoas. E quando nós fazemos isso, Deus vem com a sua herança sobre nós. Deus nos abençoa com a sua herança por nós ajudarmos alguém a cumprir o propósito que Deus tinha estipulado na vida deste alguém. Então, assim, até nisso Deus é bom, né? É um prazer a gente poder ser instrumento de Deus para abençoar outra pessoa. Mas muitas vezes as pessoas não querem ser meio de milagres, ou seja, às vezes eu não quero, vou me colocar como eu, por exemplo. Às vezes eu não quero ser um instrumento para levar, ou eu não quero ser o caminho para levar aquela pessoa para ela ter sucesso em Deus. Às vezes eu quero os milagres só para mim e não quero abençoar aquela pessoa. Então a palavra mostra que isso é super errado e que o fato de você ser meio, de você abençoar, de você ajudar a pessoa no propósito que ela tem com Deus, o próprio Deus te recompensa, não é nem a pessoa, a recompensa vem de Deus, né? E isso é maravilhoso. A gente vê que com isso então, que na verdade o ajudar outra pessoa é uma bênção de Deus, é uma permissão de Deus para que Ele possa te abençoar também, né? Aí, outra coisa que eu aprendi no texto, que vai ser a sexta observação. O Senhor manda que nós nos armemos, e aí é com base no versículo 20 agora. O Senhor manda que nós nos armemos, que nós nos preparamos para a guerra, mas diz também que Ele irá na frente e Ele destruirá os nossos inimigos. Ou seja, você, nós só vamos nos preparar, colocar nossas armaduras, nós só vamos nos capacitar em obediência à palavra de Deus, para a gente não ficar parado dormindo, a gente se prepara. Mas quem vai vencer a nossa guerra, quem vai vencer os nossos inimigos é Deus. Quer uma segurança maior do que essa? A gente se prepara, por exemplo, a gente estuda, a gente trabalha,
a gente coloca nossas armaduras para a guerra, mas quem dá a vitória, quem luta a guerra, quem vai à nossa frente é o Senhor Jesus Cristo, é Deus, é Ele que vence para nós. A gente se prepara, porque a gente é filho de Deus, a gente é guerreiro, mas quem vence a guerra à nossa frente é Deus, né? Então essa palavra, ela veio assim, eu achei que eu não tiraria nada desse texto, sinceramente eu não sabia o que eu falaria sobre esse texto, mas após um tempinho de oração, de preparação, eu fiquei maravilhado. Então agora, normalmente eu estava fazendo 2 vídeos, né? Um eu fazia num momento que eu fazia o Velho Testamento, outro no Novo Testamento, mas hoje eu achei melhor reunir os 2 textos para estar passando todo o meu devocional com você, tá? Então assim, agora a gente vai voltar para o livro de Mateus. E antes de falar sobre o que a gente vai ver hoje, o livro de Mateus, do capítulo 8, do versículo 14 ao 15. Antes de falar dele, como eu fiquei um tempinho ausente daqui, vamos só fazer vamos só relembrar o que eu tinha dito anteriormente, tá? A gente vê no capítulo 8, do versículo 1 ao 4 de Mateus, que Jesus mostrou pra gente que ele tocou no leproso e curou o leproso. Deus, ele demonstrou pelo ser humano um amor incondicional. Ele quebrou a lei, que naquela época, na lei judaica, não poderia uma pessoa saudável tocar num leproso, então ele quebrou a lei, querendo tocar, querendo se aproximar e querendo curar o leproso. E a atitude do leproso, anterior a essa, foi maravilhosa também, porque o leproso, ele se prostrou e ele já reconheceu a divindade de Deus, de Jesus Cristo como Deus. Então isso também a gente vê que sempre há uma atitude do homem, uma atitude com Deus e o resultado, milagre, não é verdade? E daí no versículo 5 ao 13, a gente viu que um centurião, se eu não me engano é assim a pronúncia, reconheceu a autoridade de Jesus Cristo, reconheceu que ele não era digno de Deus estar na casa dele e falou para Jesus Cristo que ordenasse, simplesmente lançasse uma palavra e o servo dele seria curado. O servo dele estava em casa, estava enfermo e daí por diante. Então Jesus Cristo se maravilhou com aquela fé daquele centurião que reconheceu a autoridade de Jesus Cristo e Jesus pegou e falou: assim como você crê, seja feito. E o servo foi curado. Jesus Cristo não viu, não tocou, simplesmente lançou a palavra. Então a gente reconheceu a autoridade de Jesus, a gente viu que ele não precisa nem tocar para curar alguém, e ele lançou a palavra e foi curado. E a atitude do centurião? Reconhecer a divindade de Jesus Cristo, reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Então tá vendo como a gente vê de novo a atitude do homem perante Jesus Cristo, a atitude de Jesus Cristo e o resultado do milagre, mais uma vez, né? E daí, agora a gente indo pro versículo de hoje, já que a gente fez esses comentários e relembrou, eu vou estar lendo aqui. Olha só, do versículo, então Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 15. Vai ser só 2 versículos hoje, porque os versículos posteriores falam sobre possessão demoníaca, sobre demônios, e eu quero compartilhar um testemunho com vocês, então eu vou deixar a divisão menor aqui agora, tá? Mas então vamos lá, olha como que diz o versículo. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, e ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre, e quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada, a mãe da esposa de Pedro, a sogra de Pedro, então, deitada, doente de febre, doente com febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E ele, Jesus Cristo, tocou-lhe na mão da sogra de Pedro, e a febre a deixou. E ela levantou-se e serviu-os. Gente, olha só, 2 versículos só, mas agora a gente vê diferente, né? A gente vê a atitude do homem para Jesus Cristo, do homem reconhecendo Jesus Cristo, do homem adorando Jesus Cristo, o resultado do milagre, né? Aqui a gente vê um pouco diferente, porque a gente vê uma ordem contrária, né? Olha só como que aconteceu. Jesus Cristo chegou e Jesus Cristo tocou na mulher.
Primeira atitude de Jesus Cristo, tocou na mulher. Então a doença saiu, ela foi curada. E daí, depois que aconteceu isso, a mulher levantou-se e foi fazer o quê? Imediatamente, servir a Jesus Cristo. A cura foi imediata. Jesus tocou naquela mulher de forma imediata. Ela foi curada imediata e passou a servir Jesus imediatamente. E essa é uma atitude que, assim, o recém-convertido, ou a pessoa que acabou de conhecer a Deus, a pessoa que teve uma metanoia, pode-se dizer assim, a gente vê muito nítido, que parece que a pessoa fica meio doida, fica meio pirada, porque do nada ela muda, do nada ela passa a ter outro pensamento, outra visão, outro comportamento, e do nada ela começa a seguir os passos de Jesus, né? Então o ensinamento de hoje é esse: Deus te tocou, Deus te curou, Deus te capacitou, agora levante-se e sirva a Ele, como fez a sogra de Pedro no texto. Então essas são as reflexões, o vídeo já até ficou um pouquinho mais longo, mas espero que vocês assistam até o final, tá bom? Quero pedir a todos vocês que estão até aqui comigo, orem pela minha vida, orem por esse propósito. Eu sou um pecador, infelizmente, eu sou cheio de defeitos, infelizmente, mas eu estou aqui servindo a Deus e tentando passar a palavra de Deus. Eu acho que o céu ele não deve ter gerente na terra. Eu acho que todos nós, assim como vimos em passagens anteriores, que basta crer em Jesus Cristo, basta estar em Jesus Cristo e você pode estar com Ele no céu. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu posso transmitir a palavra de Deus, que você pode transmitir a palavra de Deus e que todos nós, futuramente, podemos nos encontrar lá no céu. Tá bom? Então, ore por mim, continue orando por mim. É muito difícil você fazer esse devocional, você fazer esses estudos e transmitir. Eu fazer isso para mim é muito fácil, tá? É muito fácil, é muito prazeroso, mas fazer para transmitir, a gente sofre uma opressão espiritual, uma opressão inclusive humana, de pessoas que querem nos impedir de fazer isso. Então eu preciso da oração de vocês, tá bom? E não esqueçam de fazer o trabalho missionário. Qual que é o trabalho missionário que você pode fazer me ajudando? Deixa seu amém, deixa seu comentário aqui na publicação, tá? Curte o vídeo. Por que eu tô fazendo isso? É para render ibope para mim? Não, tá? Não é isso, é porque quando você curte, quando você comenta, esse vídeo ele vai aparecer mais vezes e o Facebook vai indicar ele para mais pessoas. Então, querendo ou não, você vai estar me ajudando a transmitir esse vídeo para o maior número de pessoas, e maior número de pessoas estarão sendo abençoadas, estarão aprendendo sobre Deus, ou estarão também, né, deixando para lá e ignorando. Mas, se passar por 1000 pessoas e uma delas ser tocadas por Deus, é o que vale. Então, vamos continuar com esse propósito. Amém? Deixe seu amém, então, seu comentário, curta o vídeo, tá? Se você quiser mandar uma mensagem no privado, às vezes tirar alguma dúvida, eu não sou um pastor, não sou um líder religioso, né? Eu apenas sou um amante de Deus, eu sou um amante da palavra. Então, assim, às vezes eu já passei por alguma situação, já tive alguma experiência e eu vou poder te aconselhar e te ajudar como amigo. Então, pode mandar mensagem também, não tem problema nenhum, tá bom? Mas não se esqueça, faça isso e ore por mim também. E assim que chegar, sempre quando eu vejo que a irmã curtiu, que o irmão curtiu, que ele comentou, você pode ter certeza que a primeiro momento, quando eu vejo o seu nome, eu falo graças a Deus e louvo a Deus por você, por ter chegado até você. Então, em contrapartida, orem por mim, não se esqueçam. Amém? Deus abençoe a todos nós.